Olá, crianças! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu quero começar a nossa aula com a leitura de um texto. Esse texto tem uma intenção, é um texto que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, da nossa aula de produção de textos, a nossa segunda aula. O texto é de Sérgio Caparelli e se chama Pânico. Vamos prestar atenção na leitura. Vamos ler juntos? Aquele é o meu quarto, meu canto, meu pouso e meu aconchego, meu sonho, meu eu, meu sossego, meu invólucro, meu riso, meu siso, razão, erro, fogo e brasas. E eu aqui no ar, sem ter asas. Será qual foi a intenção? Que tema é esse que vai ser estudado nessa aula de hoje? Vamos observar aqui, de antemão, algumas palavras que foram sendo bem pontuadas no texto. Olha, aquele é o meu quarto, meu canto, meu pouso. E aí tem outras, vários outros meus que aparecem aí no texto. Será qual foi a intenção? Que palavras são essas? Quando eu digo meu quarto, meu canto, o que essas palavras indicam? Alguma ideia? Vamos observar? Então, hoje é a nossa segunda aula de produção de textos. O nosso tema de hoje vai ser pronomes possessivos. Possessivos está relacionado a quê? Quando eu digo meu quarto, meu canto, olha a ênfase que é dada. E quando eu digo pronomes possessivos, possessivos está relacionado à posse, a posse, a objeto que você possui. No caso do texto, o quarto, olha a ênfase. Aquele é o meu quarto. O que são os pronomes possessivos? Para que servem? Quais são os pronomes possessivos? Já ouviram falar nesses pronomes? Então, os pronomes possessivos são aqueles que estabelecem relação de posse entre a pessoa da qual se fala no discurso, o seu possuidor, e o objeto que ela possui, o elemento possuído. Eles podem ser usados em diversas situações com diversos significados. Então, os pronomes possessivos são essas palavras que estabelecem essa relação de posse. Olhe no texto, quando diz meu quarto, olha essa relação de posse entre a pessoa que fala no discurso. Quem são essas pessoas do discurso? E isso nós já vimos em outras aulas. Quem são as pessoas do discurso? A pessoa que fala, que é o eu ou o nós, a pessoa com quem se fala, que é o tu ou o vós, e a pessoa de quem se fala, ele ou ela, eles ou elas. Só aqui relembrando quem são essas pessoas do discurso. Então, os possessivos são essas palavras que vão estabelecer essa relação de posse. Então, o objetivo da nossa aula, o que nós queremos que vocês aprendam? Compreender e identificar os pronomes pessoais possessivos. Pessoas do discurso. Como já havia frisado antes, A pessoa que fala, que é a primeira pessoa, pode ser o eu, eu, a pessoa que fala, ou pode ser o nós. Eu e uma outra pessoa, Nós. Outra pessoa do discurso pode ser a pessoa com quem se fala, com quem eu posso falar. E aí, a segunda pessoa, tu ou vós. E a pessoa de quem se fala, que é a terceira pessoa. Quem são essas pessoas? Ele ou ela, singular, ou eles ou elas, no plural. Então, as pessoas do discurso e algum objeto em questão. Porque a gente viu que é a pessoa, que é o possuidor, e o objeto, ou o ser, o elemento aí que o possuído, Esses pronomes são muito presos à flexão, ou seja, eles precisam concordar com a pessoa, primeira, segunda ou terceira, precisa concordar com o gênero, feminino ou masculino, e aqui a gente volta lá no texto, vocês podem até voltar lá no texto, que diz meu quarto. Então, está concordando ali, porque uma palavra que está ali no masculino, quarto, então meu quarto. Eu não poderia dizer minha quarto.
Então, meu quarto. Então, esses pronomes, eles são muito presos à flexão, ou seja, eles precisam concordar. E concordam também em número, singular ou plural. Como está se referindo ao só um quarto, então, meu quarto. Se fosse mais de um quarto, seria o quê? Meus quartos, né? Então, eles são muito presos à flexão, ou seja, eles precisam concordar com a pessoa, com o gênero, se for feminino ou masculino, e com o número, singular ou plural. Aqui nós temos uma tabela para exemplificar melhor. Então, nós temos aqui número, né, singular e plural. O singular, quando corresponde a uma só pessoa, um só elemento, um só objeto. Plural, quando diz respeito a mais de uma coisa, mais de um elemento, a mais de um objeto. Então, aqui nós temos as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa, e aqui nós temos os pronomes possessivos. Quando é que usamos esses pronomes aqui? Meu, minha, meus ou minhas. Quando a pessoa do discurso é a pessoa que fala, né? A primeira pessoa do singular aqui, ó. O eu. Então, nós usamos o meu, minha, meus ou minhas quando for a pessoa que fala. A primeira pessoa, por exemplo, eu. Então, os pronomes que eu vou usar, meu lápis, minha caneta, meus livros, minhas videoaulas. Por quê? Porque a pessoa do discurso sou eu, a pessoa que fala. Quando é a primeira pessoa do plural, é o nós, né? Quais os pronomes que nós vamos usar? Nosso, nossa, nossa, nossos ou nossas, né? Porque a primeira pessoa também é a pessoa que fala. Aqui ainda diz respeito à pessoa que fala. Quando for a pessoa, olha aqui, ó, vamos observar, a pessoa com quem se fala, quem é a pessoa com quem se fala? Com quem é que nós falamos? Com tu ou vós. Então, nós temos aqui, ó, segunda pessoa, aqui circuladinho. Então, quando for a pessoa com quem se fala, eu vou usar os pronomes teu, tua, teus ou tuas, ou vosso, vossa, vossos ou vossas, porque dizem respeito à segunda pessoa. Quando for a pessoa de quem se fala, quem é a pessoa de quem se fala? Quem é que nós já vimos? Que é essa terceira pessoa, ele ou ela, não é? Então, nós vamos usar quais pronomes? Seu, sua, seus ou suas. Então, vamos entender aqui. Então, dependendo da pessoa do discurso, nós vamos usar os pronomes adequados. Então, se for a pessoa que fala, ou eu ou nós vamos usar quais? Meu, minha, meus, minhas, ou nosso, nossa, nossos ou nossas. Se for a pessoa com quem se fala, que é o tu ou vós, nós vamos usar teu, tua, teus, tuas, ou vosso, vossa, vossos ou vossas. Se for a pessoa de quem se fala, que é ele ou ela, eles ou elas, nós vamos usar seu, sua, seus ou suas. Dando para entender? E aqui nós temos uma tirinha para a gente entender melhor, né, o que foi falado no slide anterior. Aqui nós temos uma conversa entre o Garfield e o seu parceiro, e aí ele pensa aqui, né, são 3 quadrinhos. E aí ele pensa, 1 centavo pelos seus pensamentos. Olha aqui. Por que ele usou essa palavra aqui? Esse pronome possessivo, seus. Por quê? Os seus. Quando é que nós usamos os seus? Quando a pessoa do discurso é a pessoa de quem se fala, né? De quem se fala. De quem que ele fala aqui? Do parceiro dele, do amigo dele. Então, 1 centavo pelos seus pensamentos. E por que está seus no plural? Olha o que a gente viu, que ele são pronomes que eles estão muito presos à flexão. Então, se a palavra aqui, pensamentos, está no plural, o pronome vai concordar com essa palavra aqui, com pensamentos. Então, seus pensamentos. Olha o que a gente viu em concordância.
né? Precisa concordar. Então, 1 centavo pelos seus pensamentos. Então, aqui a pessoa do discurso é quem? A terceira pessoa, a pessoa de quem se fala, que ele está falando do parceiro dele. No segundo quadrinho, nós temos maior fala, que já é do parceiro, do Garfield, que ele diz: Garfield, eu estava pensando, se nossas orelhas fossem nos sovacos. Olha, qual o pronome que aparece aqui? Nossas. Por que foi usado esse pronome nossas? Quando é que usamos esse pronome nossas? Quando a pessoa do discurso é a pessoa que fala. Olha a pessoa que fala. A primeira pessoa que a gente viu é o eu ou nós. Então aqui é ele e o Garfield, nós. Por isso ele usou nossas. Ele estava se referindo aos dois. Se nossas orelhas fossem nos sovacos. E aí no último quadrinho temos aqui: teríamos que levantar nossos braços para ouvir as pessoas falarem? E aí o Garfield pensa, né? R$1 se você parar de pensar. E aqui mais uma vez, aqui o pronome nossos. Ó, a mesma coisa do segundo quadrinho. Por quê? Quando que usamos nossos? Quando a pessoa do discurso é a pessoa, né, que fala. É a pessoa que fala. Que no caso aqui nós também, porque é o parceiro do Garfield. São os dois, né? Então nós. Então vamos atentar para isso. Quando é que usamos um ou outro pronome possessivo? Nós temos uma história em quadrinhos, né? O Mundo de Leloca, e tem como título Minha Caneta. E aí nós temos 4 quadrinhos, né? Onde aparecem as conversações. Você pegou a minha caneta vermelha? Que sua que nada, a mamãe comprou foi para mim. Ela é minha, tua não é mais, agora é nossa. Hi, hi, hi. Mãe, o Júnior pegou a minha caneta. Devolve a caneta dela agora. Depois eu compro uma para você. Tudo bem, mas eu só gosto de caneta azul, viu, mãe? Bom, aqui na história em quadrinhos, nós observamos e identificamos, acredito que vocês também tenham identificado isso, vários pronomes possessivos. Né? Nós temos aqui: você pegou a minha caneta vermelha? Que sua que nada. Mamãe comprou foi para mim. Ela é minha. Aparece mais uma vez aqui o minha. Tua não é mais. Agora é nossa. Agora é nossa. Mãe, o Júnior pegou a minha caneta. Devolve a caneta dela. Devolve a caneta dela agora. Depois eu compro uma para você. Tudo bem, mas eu só gosto de caneta azul, viu, mãe? Então vamos analisar aqui, só para entender melhor o que já vimos nos slides anteriores. Então, minha. Como é que eu uso minha? A gente viu lá nos slides anteriores, né, na tabela. Meu, minha, meus ou minhas. Quando que eu uso? Quando a pessoa do discurso for a pessoa que fala. O eu, né, ou nós. Então, meu, minha. Olha aqui a pessoa que fala. Olha a pessoa que fala. Você pegou a minha caneta vermelha. E aí ela diz, né? Que sua, que nada, a mamãe comprou foi para mim. Quando que nós utilizamos o sua? Olha aqui, ó, preste atenção para cá. Quando que usamos o sua? Quando que usamos? Quando a pessoa do discurso for a pessoa de quem se fala ou com quem se fala. O que vocês acham? O que vocês entenderam? Quando a pessoa do discurso for a pessoa de quem se fala. Então, ele está falando de quem? Dele aqui, ó. Então, que sua, que nada, mamãe comprou foi para mim. Então, quando a pessoa do discurso for a pessoa de quem se fala, usamos seu, sua, seus, suas. E aqui tua, olha isso aqui, tua, que aqui aparece novamente minha. Já entendemos sobre isso, né? Tua. Quando que usamos o tua, o pronome tua? Quando a pessoa do discurso for a pessoa com quem se fala. Tua não é mais. Agora é nossa. Agora é nossa. E o nossa, quando que usamos?
A mesma coisa aqui, ó, domínio. Quando a pessoa do discurso for a pessoa que fala, né? Então, aqui a gente observou vários usos dos pronomes possessivos. Quando que usamos esses pronomes possessivos? Então, releia, volte mais uma vez para entender quando que usamos esses pronomes. Em quais contextos usamos esses pronomes? E aqui nós temos uma atividade, é um texto, né, que vocês irão ler. Não vamos fazer essa leitura, vocês irão fazer essa leitura sozinhos. E aí vão responder essa atividade no caderno. Leia o texto do slide anterior e retire os pronomes possessivos no singular e os pronomes possessivos no plural. Então, vocês vão retirar do texto somente os pronomes possessivos no singular e os pronomes possessivos no plural. Lembrando, o que é o singular? O singular é aquele que indica só uma coisa, um só objeto, é um só ser. E o plural é o que indica mais de uma coisa. Então, olhe no texto e retire somente esses pronomes. Os que indicam o pronome possessivo no singular e o pronome possessivo no plural. E aqui nós temos uma outra mensagem. O segredo da força está na vontade. Então, vamos ter vontade de fazer as atividades. Nós sabemos que não está sendo fácil para vocês, e muito menos para a gente, porque nós queríamos mesmo era estar presente na sala de aula para tirar as dúvidas, trabalhar melhor o conteúdo com vocês, mas o momento não permite, né? Então, tenham essa força de vontade, porque o segredo está aí, né? Nessa vontade, nessa força. Vocês estão se mostrando muito corajosos, esforçados e com muita vontade de aprender. Então, continuem assim. Até a próxima aula.